Pai Santo, hoje nós lembramos, conforme teus discípulos do passado nos ensinaram, que não temos outro lugar para estar a não ser aos pés do Mestre, porque para quem mais iremos? Só Cristo tem as palavras da vida eterna. Ainda que este mundo seja convulsionado, ainda que os homens se levantem contra teus filhos, contra a tua palavra, contra o teu ungido Jesus Cristo, nós sabemos que esse não é o caminho da vida, é o caminho da morte, é o caminho da destruição. E por isso nós vemos tanta insensatez, tanta loucura, tanta mentira, tanto conflito, tanta angústia neste mundo, porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E é por isso que nós pedimos agora que, em nome de Jesus, o Senhor fale a cada um de nós de maneira individual, coletiva. Que o Senhor nos dê uma palavra que preencha os nossos vazios, mas também que possa ser comunicada àqueles que estão à nossa volta, que tanto precisam de Ti. E nós pedimos, Senhor, derrama essa palavra sobre nós, como vasos de barro que somos, para recebermos tão grande tesouro, e enche-nos com o Teu Espírito, com a Tua palavra, com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós hoje vamos destacar aqui, a gente está continuando a leitura de Hebreus, e nós já vimos Hebreus 1, Hebreus 2, Hebreus 3, Hebreus 4, Hebreus 5. Teve gente que viu, descobriu depois aqui, a Igreja da Aliança achou pelo YouTube, depois outros acharam também no Facebook. Aí o pessoal diz assim: mas eu perdi os anteriores. Bom, as mensagens anteriores estão no YouTube. Infelizmente, o Facebook, depois de 30 dias, está tirando do ar. Então, não se preocupe com isso, porque elas estão lá. E aqui eu preciso dizer que tem um mistério acontecendo no nosso YouTube que eu não sei explicar. Nós temos mais inscritos do que curtidas nos vídeos. Eu não sei explicar, porque todo mundo tem o contrário. Então eu não sei como é que isso funciona, porque normalmente as pessoas têm mais curtidas no vídeo do que inscritos. Mas se é bênção que Deus mandou, a gente não reclama, né? Mas convidamos você então para que depois procure aí um link para ver a mensagem do YouTube. Essa mensagem depois será gravada e colocada lá também, como a gente tem feito, e uma parte pequena, editada da mensagem, a gente está encaminhando também pelo WhatsApp para você espalhar a palavra para qualquer pessoa. Alguém me perguntou quanto é que paga por isso e quanto é que a gente está ganhando. Eu disse: nada, a gente está vivendo isso pela graça e de graça, e assim tem sido desde que os apóstolos começaram a pregar. Tem um outro tipo de gente aí que faz as coisas por outro tipo de interesse, mas isso tudo não é a Igreja de Cristo. Desde sempre a gente pode dizer, conforme o apóstolo Pedro dizia: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Então está aí a palavra do Senhor Jesus, esta palavra que liberta, que sustenta e que pela graça nos dá sentido e nos dá direção na vida. Hebreus capítulo 5, nós vamos começar hoje falando sobre o sacerdócio de Cristo. O texto está projetado ali na parede. Aqui eu preciso, está todo mundo tão solene que eu preciso dizer uma coisa assim, que é uma piada de seminário, né? A gente não precisa de mão para escrever na parede o texto, como no livro de Daniel, porque a gente tem um projetor. Então o texto está projetado ali na parede, mas não foi pela mão de Deus, foi o projetor mesmo que está ali, e o Gessé que está projetando. Então você pode ler o texto ali se quiser, mas também, se você quiser receber todo o culto com as músicas, as leituras e o texto, é algo que você também recebe o PDF pelo WhatsApp ou por e-mail, conforme alguns usam. Tem ainda gente que usa e-mail, viu? Então, aqueles que ainda usam e-mail, a gente manda por e-mail, e aqueles que ficam com o WhatsApp, a gente também manda o WhatsApp.
Dito tudo isso, vamos falar do sacerdócio de Cristo, porque a gente aprende na nossa teologia que Jesus é rei, profeta e sacerdote. Entender que Jesus é rei é fácil, né? Porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores, e o poder de Cristo, o reinado de Cristo é fácil de entender. Entender que Jesus é profeta também é fácil para a gente entender, porque nós entendemos que profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus e a vontade de Deus. Profeta não é aquele que fica como cartomante adivinhando o futuro. O profeta diz a palavra de Deus. E aqui eu acho que é importante você entender isso, para você entender o que é profeta e o que é profecia. Mas entender o que é sacerdócio é mais difícil para a gente. Muito mais difícil, porque, em primeiro lugar, nós temos maus exemplos de sacerdócio humano que não nos ajudam a entender o sacerdócio. Muita gente que se diz sacerdote não é. Tem até uma confusão doutrinária feita por algumas pessoas que acham que elas são sacerdotes de si mesmas, ou que alguém é o sacerdote da sua casa. Mas aqui eu preciso que você entenda que na teologia bíblica os sacerdócios humanos foram substituídos pelo sacerdócio de Cristo. E se a gente não entender isso, a gente não entende o sacerdócio de Cristo e não entende a Epístola aos Hebreus. Então eu já vou dizer para você uma coisa de cara nesse texto: eu não sou seu sacerdote. Aí alguém fica assustado: o pastor não é sacerdote? Não, eu não sou seu sacerdote. Nós temos um sacerdócio eterno, perfeito, imortal, daquele que é o próprio Filho do Deus vivo, que encarnando-se deu um novo sentido ao sacerdócio. Nós lemos hoje a oração sacerdotal de Cristo, e Cristo está dizendo ali para o Pai que Ele ora não só por aqueles que estavam ali no Getsemane, não só pelos seus discípulos no ano 1 depois de Cristo, mas Jesus está ali orando por todos aqueles que ainda vão vir a crer, que ainda crerão, que ainda nascerão. Então a gente tem um sacerdote e um sacerdócio muito mais profundo do que imaginamos. E se o sacerdote é Cristo, ele dá um novo sentido ao sacerdócio. A gente vai aprender isso hoje, e aí já no domingo que vem eu adianto para você que a gente vai falar como é que o sacerdócio de Cristo desmonta essa ideia de que exista um ser humano que seja o líder dos crentes, ou que seja o mais ungido de todos. Porque se a teologia bíblica estiver correta, e ela está correta, o sacerdócio de Cristo significa que todo aquele que está ligado a Cristo também é sacerdote. E Ele pediu, né? Que nós estejamos nele e que Ele esteja em nós. Então, se Cristo está em mim e se Cristo está em você, eu tenho uma boa novidade para você: todos nós somos sacerdotes, desde que estejamos em Cristo. Eu sei que a gente está fazendo teologia de gente grande aqui, é um negócio mais complicado, né? Tem gente que até fica aqui assim, me olhando, franzindo assim a testa: será que eu estou entendendo bem? O pastor está dizendo uma coisa nova, né? Está dizendo coisa que eu nunca tinha escutado antes. Então eu vou dizer de novo: nós não temos mais sacerdotes humanos, porque não precisamos mais deles, porque nós temos um sacerdote perfeito, Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo que nós não temos mais sacerdotes humanos, todos nós podemos ser sacerdotes, se nós estivermos unidos a Cristo. Eu sei que parece uma coisa paradoxal, bastante complicada, mas eu já vou entender para você, e junto com você, o que significa um sacerdote aqui. Então, vamos lá. O sacerdote, o que é, o que faz, eu botei ali, parece aquelas perguntinhas, né, de prova, né, o que é, como faz, mas a gente vai fazer essa prova juntos. Todo sumo sacerdote, ele é escolhido dentre os homens. Qual é a função dele? Que ele é o que ele faz. Ele é designado para representar
os homens, os seres humanos, em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Era assim na antiga aliança, era assim na Bíblia hebraica. E agora eu vou fazer a pergunta para você: você precisa de alguém para oferecer oferta e sacrifício pelo seu pecado agora? Não. Por que não? Porque Jesus já fez isso, de uma vez por todas e para sempre, fez na cruz. Ele é o sacerdote e o Cordeiro de Deus. Como é que ensina João? Que tira o pecado do mundo. A morte de Cristo, o sacerdócio de Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os pecados de todo o mundo. Não é só o meu, o seu, não, de todos. Porque ele fez isto uma vez por todas e para sempre. E ele apresentou-se a si mesmo como oferta e sacrifício pelo pecado. Mas aqui é importante a gente dizer que o sacerdote ele também tem um caráter específico. O que é um sacerdote? É aquele capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. A gente viu no texto anterior de Hebreus 4 que Jesus é capaz de se compadecer de nós, porque ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Ele experimentou as nossas fraquezas. Ele teve fome, ele teve sede, ele ficou sozinho, solitário. Lembram do Getsemane? João está lá junto com Jesus, Tiago, Pedro, todos os discípulos, e aí Jesus diz: nem uma hora vocês conseguem vigiar comigo. Sabe como chama esse sentimento de Cristo? Solidão. Ele se sentiu só e pediu aos seus discípulos: fiquem acordados comigo. E eles fizeram o quê? Dormiram. Então a gente às vezes fica irritado porque o cidadão não entendeu, porque está dormindo. Bom, você está igual a Jesus. Mas, e aí é importante a gente entender que esse texto termina dizendo que ninguém toma essa honra para si mesmo. Eu vou ler de novo junto com você: ninguém toma essa honra para si mesmo, porque é preciso que o sacerdote seja chamado por Deus como foi Arão. E aí, meu irmão e minha irmã, eu vou fazer um parêntese aqui, dizendo para você que infelizmente nos nossos dias tem um monte de gente que se auto-intitula, se auto-nomeia sacerdote, líder, sem ter sido chamado por Deus. O cidadão diz que é, e ele acha que é, aí coloca lá em algum lugar, anda até com placa, com título, mas isso não funciona. O sacerdócio é uma obra de Deus, e ele é plenamente feito em Cristo. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre Jesus, e a gente vai caminhar para o próximo ponto. Você vai entender Cristo como rei, profeta e sacerdote. Da mesma forma que o sacerdote não é nomeado por si mesmo, Cristo também não se auto-intitulou, nem se auto-nomeou sacerdote. Aqui é importante você saber que Cristo foi obediente até nisto. Cristo poderia aparecer dizendo: eu sou o sacerdote, dobrem-se diante de mim. Ele poderia ter dito isso, poderia ter feito, mas ele não fez. Aqui eu quero lembrar para você uma passagem dos Evangelhos em que Jesus está com seus discípulos e eles perguntam: o que o povo diz que eu sou? O que dizem os homens que eu sou? Jesus está perguntando, né? E aí, como os homens não ficaram loucos hoje, eles continuaram loucos desde sempre, né? E a insensatez, a loucura sempre acompanha a humanidade na queda. João Batista era primo de Jesus, você sabe disso, né? Eles tinham meses de idade de diferença, mas o povo dizia para Jesus, e disseram isso na frente dele: uns dizem que tu és João Batista, que se reencarnou. Mas como é que ele era João Batista, se reencarnou, se ele já tinha nascido logo depois de João Batista, e ele conviveu com João Batista porque eles eram primos, e o próprio João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus. Mas o que o povo dizia? O povo dizia lá
Não, o povo dizia, estou fazendo aqui o que o povo diz hoje, né? Então o povo diz que estão dizendo lá na rede social XYZ, né, em todo lugar, que Jesus é João Batista, que morreu e que se reencarnou. Perceba que tem coisas que a gente acha que é do nosso tempo, desinformação, fake news, confusão, mas não é só do nosso tempo. A humanidade sempre teve esse tipo de insensatez, de loucura. E aí Jesus aguardou que alguém dissesse: quem diz é Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para Pedro: Pedro, Simão Barjonas, bem-aventurado és, porque não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que está no céu. Esse texto é chamado Manifesto de Cesareia pelos teólogos, mas o que esse texto está dizendo é que é Deus quem diz isto. E aqui é importante você perceber que o autor de Hebreus, ele está pegando textos da Bíblia hebraica e dando um significado e um sentido que a gente não conseguiria entender sem a ajuda do Espírito Santo. E ele aqui está citando 2 salmos. Eu botei ali do lado para você ver, o Salmo 27, o Salmo 2 e o Salmo 110. Não é 27 não, o Salmo 2, verso 7 e o Salmo 110, verso 4. O Salmo 2 e o Salmo 110 são considerados salmos messiânicos, porque apontam para Cristo como sacerdote. E aqui é importante você saber, Jesus foi obediente até nisto, em aguardar a voz do Pai, dando-lhe o sacerdócio. E o sacerdócio é dado de que maneira? Deus diz: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui eu vou fazer um parênteses bem rápido, dizer para você que os números dos capítulos e dos versos que nós temos hoje na Bíblia foram colocados posteriormente. O autor de Hebreus citava as coisas de memória, ele dizia: está escrito, mas ele não diz qual é o capítulo, não diz qual é o verso, porque não existia capítulo e verso na Bíblia que ele lia. Se você pegar a Bíblia hebraica, lá na época antiga, não tinha capítulo não, e versículo como nós temos hoje. Isso foi introduzido posteriormente pelos copistas, pelos escribas, que acharam uma boa ideia facilitar a localização do texto. É por isso que Paulo, Pedro, João e o autor de Hebreus, que não diz o nome, dizem que está escrito em algum lugar na Escritura, porque eles não têm o endereço como nós temos, e alguns deles estão citando de memória. Quando você cita um texto de memória, você diz assim: está lá na Bíblia, está lá nos Evangelhos, está lá nos profetas, e aí você cita o texto de memória e eles fazem a mesma coisa. Estou dizendo isso porque eu sei que tem crente que fica angustiado: eu não lembro qual é o verso correto, qual é o capítulo, qual é o verso. Não sofre por isso, meu irmão e minha irmã. O importante é você saber o que diz a palavra, porque aqui não é gincana bíblica, para você saber onde é que está escrito, onde é que está. O que é importante nesse texto é você entender o contexto da Escritura. Se não é gincana, é o que? É vida. E na vida cristã é importante você saber que Jesus é sacerdote estabelecido por Deus desde antes da aliança do Sinai. Melquisedeque, que está aqui mencionado, é alguém que conviveu com a igreja, sabe? Abraão. Não é da época de Moisés, não é do sacerdócio do templo. E aí a gente olha para a Bíblia e pergunta: de onde saiu esse Melquisedeque, que apareceu lá e trouxe pão e vinho para celebrar uma aliança com Abraão? Segundo a Bíblia, esse Melquisedeque já é alguém da ordem de Cristo, e Cristo da ordem de Melquisedeque, para dizer que Jesus não é descendente de Levi, não é levita e não faz parte da aliança do Sinai. Ele é anterior a toda aliança, e esta aliança foi estabelecida por Deus. É Deus quem faz o sacerdote, não é a linhagem.
Eu sei que isso para nós hoje é muito tranquilo de entender, mas na época do autor de Hebreus não era, e ainda hoje. Eu estou fazendo aqui vários parágrafos e vários parênteses, eu vou fazer mais um. Ainda hoje, em algumas igrejas, em algumas comunidades, as pessoas acham que o sacerdócio ou o cargo também é por hereditariedade ou por linhagem, que fulano é filho de fulano, neto de Beltrano, e aí ele vai ser o líder, ou vai ser o pastor, ou vai ser o sacerdote. Preciso dizer para você, mais uma vez, que não é por linhagem, não é por herança, não é por autoproclamação, mas é pela escolha e pela ação divina. Por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que Cristo não era descendente de Levi. Aliás, a Bíblia diz para a gente que ele é descendente de Judá. Então, que sacerdócio é esse que ele tem? Não é o da carne nem do sangue. Por isso ele está dizendo para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou isto, mas o Pai é que revelou, e o Pai é que estabeleceu essa aliança, esse sacerdócio. Eu sei que está todo mundo me olhando, todo mundo pensando, assim, botei um monte de coisa na sua cabeça, então agora eu vou ajudar você com uma coisa prática. Não importa o que a pessoa diga que é, não importa de quem ela é filho, de quem ela é neto, não importa qual o sobrenome, qual o gênero, classe social a que a pessoa pertence, o que importa é que ela tenha a voz de Deus e a mão de Deus na sua vida. Você entende o que eu estou dizendo? Entende mesmo? Então eu vou dizer para você de uma maneira mais clara. Os homens gostam de bater no peito e dizer: eu sou fulano, filho de fulano, por isso que eu sou o líder. Outros dizem: não, aquele lá é que pertence a uma família de sacerdotes, uma família que tem um sobrenome importante. Nada disso importa para Deus. O que importa para Deus é que alguém esteja diante dele e que seja nomeado por ele, por Deus. Eu não sei se você entende como isto é explosivo, como isso é desafiador, mas alguns dos nossos antepassados foram presos por dizer isso. A Bíblia tem um profeta chamado Amós, que ele diz assim: eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu era peão boiadeiro, e o Senhor me chamou para anunciar a palavra do Senhor. Por que Amós diz isso? Porque na época de Amós as pessoas perguntavam: de quem você é filho? Qual é a sua linhagem? Ele está dizendo: eu não tenho linhagem, eu não sou profeta nem filho de profeta, eu fui chamado pelo Senhor. O que Amós está dizendo para o profetismo, o autor de Hebreus está dizendo para o sacerdócio. E o sacerdócio aqui era o grande lugar de controle social. As elites sacerdotais assentavam-se no templo e dividiam o poder entre elas. Lucas faz uma denúncia no seu evangelho, que na época em que Jesus nasceu, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Quem eram Anás e Caifás? Genro e sogro. Entende que o negócio estava ali distribuído em família? Entende como isso contraria a vontade de Deus? Porque não é carne nem sangue, mas é o poder do Senhor. Eu não vou me empolgar muito falando nisso hoje não, porque senão a gente vai entrar numa outra história, e eu não quero falar sobre os sacerdócios humanos e os seus desvios. Quero falar do sacerdócio de Cristo. Se Jesus então não é sacerdote segundo a carne e sangue, e a linhagem não importa, o que importa é o poder de Deus, a voz de Deus que diz: tu és meu filho, tu és o sacerdote, tu és aquele que eu escolhi. Então a obra de Cristo na terra não se prendia e nem se preocupava com o templo de Jerusalém ou com o sacerdócio humano. Também Cristo não estava preocupado com ibope, com popularidade, não estava preocupado com multidão, porque a obra de Cristo na terra era fazer o seu sacerdócio numa conexão vertical com Deus. E aqui eu quero pedir a você que leia comigo, nós vamos ler juntos,
Hebreus capítulo 5, versos 7, 8, 9 e 10. Vamos ler juntos? Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou concluir. Eu sei que quando a gente diz isso, a igreja diz, glória a Deus, aleluia, ele vai concluir. Chegou no final, a gente já fica aguardando com alegria. Eu sei que esse sermão ele tem um monte de conceitos, um monte de ideias que depois você vai ter que decantar, meditar, se aprofundar, porque a gente está fazendo teologia, eu já disse, teologia de gente grande, não é uma teologia de meninos na fé, de crianças, de leitinho. A gente está aqui olhando a Bíblia como um todo, entendendo o sacerdócio desde quando? Desde a eternidade, antes da fundação do mundo, antes da criação. O Senhor já profetizou que existiria um rei, profeta e sacerdote, que é o seu Filho, nosso Senhor e Salvador, que se tornaria no seu sacerdócio fonte de salvação. Por que eu botei em vermelho ali fonte de salvação? Porque o sacerdócio, segundo a carne, segundo o sangue, segundo a linhagem, tinha se tornado uma fonte de punição, de controle social. O sacerdote chegava e dizia assim: você aí não pode entrar aqui não, porque você tem uma mão defeituosa, porque você é cego, porque você tem um problema de pele. O sacerdote também determinava onde você sentaria ou não sentaria. Para você entender o que eu estou dizendo, eu vou explicar para você o que os sacerdotes humanos da época de Jesus faziam. Homens sentem todos na frente, mulheres vão ficar lá em pé lá atrás. Era o que eles faziam. Você acha que eu estou brincando? Não, eles faziam. E ainda hoje é assim que eles pensam em alguns desses sacerdócios humanos que tem por aí. Os homens sentam todos, e aí dividem os lugares de acordo com os seus lugares de honra, né? Então eu gosto mais do fulano, ele senta aqui à minha esquerda, o outro senta aqui à minha direita, e saem os sacerdotes humanos distribuindo privilégios. A santidade se tornou um privilégio de elite para essas pessoas, a ponto delas dizerem: esse está bom, esse não está bom, esse está santo, esse não está, esse vai para a fogueira, aquele não pode nem ser mencionado. Mas isso é fonte de salvação? Não. O sacerdócio se tornou fonte de controle, de poder, de punição, de repressão, de sofrimento. Por isso as pessoas, na época de Jesus, fugiam dos sacerdotes. Você acha estranho que eu vou dizer, mas é verdade. Via o sacerdote andando, aí as pessoas sumiam, porque se o sacerdote implicasse com você, sua vida social estava arruinada. E se ele desse uma ordem, você tinha que obedecer. E eles andavam de um jeito tal que eles se julgavam senhores do mundo. Não eram servos de Deus, eram senhores dos homens. Do jeito que vocês estão me olhando, eu acho que era só na época de Jesus, né? Hoje não, as pessoas, os seres humanos são tão bons, eles melhoraram, né? Hoje ninguém quer dominar os outros pela religião, né? As pessoas descobriram que a religião é só salvação, não é isso? Aí ninguém quer controlar e dominar, ninguém acha que o outro vai ser punido porque pensa diferente, ou fazem a distribuição de privilégios. Isso não existe mais, não é isso? Então, as pessoas mudaram? Não, tem gente fazendo assim cabeça, certamente não. O ser humano continua sendo o mesmo, e a gente precisa dizer: não há nada de novo debaixo
do sol. Eu repito essa frase lá na EBD, o pessoal lembrar que está na Bíblia. Não tem nada de novo debaixo do sol. Por isso é que Jesus não aceitou aquele sacerdócio de dominação, de controle, de exclusão, de destruição, de punição. E ele construiu um novo sacerdócio. Nosso Senhor e Salvador é sacerdote que ele está orando. A gente leu aqui hoje, nesse culto, a oração de Jesus em João 17, e eu peço que você leia em casa durante essa semana. Está com tempo para fazer alguma coisa? Em vez de ficar ouvindo as fake news que dizem que Jesus é ou não é, abre a Bíblia, escuta o próprio Senhor. E aí você vai ver lá em João 17 o Senhor dizendo algo específico e orando por aqueles que creram e que ainda crerão, e clamando por nós, clamando com alta voz e com lágrimas diante do Pai. Esse texto de Hebreus está falando do que Jesus fez lá no Getsemane. E aqui eu vou lembrar para você quais são as alternativas. Letra A: Jesus pediu fogo do céu para consumir essa humanidade que não presta. Porque eu acho que é assim que as pessoas pensam que os crentes deveriam orar. Tem gente que acha que a gente deveria pedir punição para o mundo inteiro, porque o mundo é mau, cheio de pecado. Tem gente que acha que pensa assim até hoje. Mas se essas pessoas pensam assim, elas estão lendo outra Bíblia. Porque o que a Bíblia diz é que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque Deus não jogou fogo do céu, Ele enviou o seu Filho. Letra B: Jesus lá estava pedindo só pelos seus. Lá em João 17 diz assim: Pedro, Tiago e João, só esses. Os outros não gostam muito, eles não andam comigo no barquinho, eles não querem saber de nada. Esse Tomé, então, é o credo, queima Tomé, foi isso que Jesus orou e pediu? Jesus nunca falou queima Tomé, porque não, Tomé era cético e tinha dúvida. Nunca disse isso. Se Jesus nunca disse isso, por que o pessoal diz que Deus vai mandar fogo do céu lá, não sei onde, e vai queimar? Por que o povo fala isso se Jesus não falou isso? É porque eles não estão no sacerdócio de Cristo, porque o sacerdócio de Cristo é fonte, pode ler comigo de novo? É fonte de salvação. Isso é fonte de salvação e vida eterna. O que o Senhor vem trazer para nós, essa é a terceira alternativa. Não é punição, mas é restauração. Não é condenação, mas é salvação. Não é exclusão, mas é acolhida, inclusão. O Jesus que nós conhecemos diz assim: vinde a mim todos os que são homens, todos os que são ricos, todos os que são flamenguistas. Não, alguém disse nada. Não. O que Jesus diz? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, todos os oprimidos. E quando ele fala todos, é todos mesmo, ele não faz exceção nenhuma. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo aquele que vem a mim, sabe o que Jesus diz? Eu não o lançarei fora. É muito forte o que Jesus está dizendo, porque a gente tem dificuldade de dizer isso. Chega alguém um pouquinho diferente, a gente já pensa assim: será que eu aceito? O pastor Bruno cantar aí, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E esse é o desafio de fé que a gente tem como igreja hoje: continuar anunciando que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo aquele que vem, o Senhor Jesus, é fonte de salvação e não lança fora. Eu vou concluir dizendo para você que a mesa que nós vamos celebrar daqui a pouco não é a mesa do pastor, não é a mesa dos presbíteros, não é a mesa da igreja presbiteriana. A gente sempre tem chamado a mesa de mesa do Senhor. É a mesa do Senhor Jesus. E todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e que está diante de Deus em comunhão, em quebrantamento, é bem-vindo à mesa do Senhor.
A gente pode fazer uma teologia da mesa do Senhor, se você quiser olhar para a mesa e entender que a maneira como as igrejas veem a mesa do Senhor indica que tipo de teologia elas têm. Como que elas compreendem a chegada dos homens diante de Deus. Alguns têm uma mesa exclusiva, não é a mesa do Senhor, é a mesa dos perfeitos. Outros têm uma mesa que é seletiva. Você pode participar desde que faça isso ou aquilo, e aí dependendo até de quanto paga, tem uma mesa delivery. Mas a mesa do Senhor não é assim. É para que todos aqueles que estejam diante de Deus sejam salvos e sejam recebidos. O apóstolo Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo, assim como no pão e beba do cálice. Porque quando nós somos examinados, não somos nós que nos examinamos, mas o Espírito de Deus que nos examina. E se o Espírito de Deus está agindo em você, você é bem-vindo na mesa do Senhor. E é interessante que o apóstolo não diz: este ou aqueles são proibidos de participar da mesa. Ele diz: não, cada um responderá diante de Deus na mesa. Mas todos devem examinar-se a si mesmo. Eu queria convidar você agora para fechar os seus olhos, examinar-se a si mesmo, esquadrinhar o seu coração diante de Deus, pedir perdão pelo que precisa ser perdoado. E se você não vê os seus pecados, o salmista nos ensina a pedir perdão pelos pecados que nos são ocultos, que às vezes a gente nem viu, mas o Senhor sabe, e a gente precisa colocar isso diante de Deus, para que assim nós possamos participar na mesa do Senhor. Mas pelo amor de Cristo, pelo nosso sacerdote, que é fonte de salvação, não abandone a mesa e não abandone Cristo por causa do seu pecado. Não faça isso, mas procure o Senhor e peça a Ele forças para vencer as suas limitações, os seus pecados. O Senhor fará isto pelo seu poder, pelo Senhor. Nós vamos ter um tempo de oração, depois nós vamos orar juntos. Depois da oração nós vamos cantar. Enquanto cantamos, você é convidado a participar da mesa do Senhor.